E aí, galerinha do Pro Floripa, tudo jóia? Beleza? Preparados para mais uma aulinha, então? Então, ó, a gente teve uma live aí sobre aulas 9 e 10, então é importante que vocês tenham assistido isso, né? Se tiver alguma dúvida e tiver necessidade, eu posso gravar para vocês, não tem problema nenhum. Mas vocês podem me perguntar também, tá tranquilo. A gente vai ter na semana que vem, na semana que vem, não sei se isso vai acontecer na semana que vem, mas a nossa próxima aula vai ser ao vivo daí, na quarta-feira. Vamos tentar manter essa regularidade, assim, beleza? E eu vou passar agora para vocês a aula 11 e a aula 12. Na verdade, ela é um combo, assim, se vocês olharem na apostila, tá junto. Mas é que, como eu tenho em sala, a gente veria separado isso. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês já terem essa ferramenta. E eu vou separar. Aula 11, trabalhar com plano inclinado. Plano inclinado, na verdade, quem fez a prova da UFSC no ano passado pode observar assim que o tema da prova de física era acessibilidade. Então tinha um monte de rampa para subir, para descer, aí trabalho realizado, componente de peso, força que puxava, força de atrito. Então o plano inclinado aparece em qualquer vestibular, seja uma parte teórica para mostrar o rendimento, a diferença de você subir uma rampa, subir uma escada ou puxar com uma corda, daí você pensar nisso, ou então para calcular mesmo, efetivamente você tem que calcular. E aí resolver problemas com plano inclinado parte de você conseguir desenhar as forças que atuam num bloco quando ele está apoiado no plano inclinado. E eu optei também por fazer assim, para a gente ir construindo junto. Aí você vai construindo junto comigo que eu vou fazer. Mas o nosso problema inicial é esse aqui, ó. Eu tenho um plano inclinado desse jeito, tem um bloco apoiado nesse plano aqui e tipos de pergunta que aparece. Então, deixa eu ver, tá descendo. Tipo de pergunta que aparece. Qual a aceleração do bloco quando ele descer? Qual a força que eu tenho que fazer para segurar esse bloco para que ele não se movimente? Eu quero que o bloco suba com uma aceleração determinada. Então, a gente precisa desse tipo de ferramenta aqui para poder resolver esse plano inclinado e poder resolver isso. Ó. Por exemplo, caso ele se movimente, a direção de movimento vai ser essa, né? Então, ele vai se movimentar assim. Ou ele vai subir o plano, ou ele vai descer o plano. Essa é a direção de movimento. Então eu preciso saber que força está nessa direção de movimento para eu poder resolver esse tipo de problema. Vai surgir depois, que é a sequência dessa aula, a aula 12 é sobre força de atrito, vai surgir uma força perpendicular ao plano, que é a que vai, perpendicular ao plano aqui, vai produzir uma força de atrito. Ela vai provocar uma força normal, e aí essa força normal vai provocar uma força de atrito, que vai poder ser para cima ou para baixo, dependendo do que está acontecendo com o bloco, ou do que tenderia a acontecer com ele. Então o que a gente vai fazer agora? Vai destrinchar isso aqui. Tem um roteirinho, uma receita de bolo para você seguir para resolver os problemas de plano inclinado. E mesmo que não tenha, não precise resolver isso já de saída, que você não detecte, eu sugiro que você faça isso. Faça isso para quê? Para se livrar depois. Quer ver? Uma sugestão que eu sempre dou. A minha filha estava estudando lá equação exponencial. Ela já sabe que ela vai ter que transformar a base. Então, ela botar lá, ó, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 na quarta, 2 na quinta. Já faz isso aqui antes, né? Já deixa prontinho esses resultados, porque quando aparecer, ó, 2 ao quadrado e 4, 2 ao cubo, 8, 16, 32. Pronto, porque daí quando aparecer um 32 lá, já é 2 na quinta. Ganha tempo, entendeu? Não que você tenha que fazer, é uma sugestão só. Então, vamos resolver esse plano inclinado aqui e de que forma a gente vai resolver. A galera acordando aqui, cara, agora, né? Então, a gente vai fazer assim. Então, tem um bloco, massa do bloco apoiado ali, igual a 10 kg. E ele está apoiado num plano cuja inclinação é igual a 30 graus. Eu estou criando o problema aqui com vocês. E a gente sabe, então, que o seno de 30 graus é meio. E o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Eu vou deixar esses resultados, esses valores aqui para a gente ocupar. Então, o que foi dado no problema? Isso aqui, ó, tem um bloco, tem um plano inclinado aqui, aí tem um bloco apoiado nesse plano inclinado, assim, desse jeito. Então tá aqui o meu bloquinho. Normalmente vem com o desenho, mas caso não venha o desenho, ele vai dizer isso tudo que eu estou falando. Ó, um bloco com massa igual a 10 kg está apoiado em um plano inclinado que forma 30 graus com horizontal. Tá? Então eu tenho todas essas informações aqui, ó. E esse ângulo aqui é o nosso ângulo de 30 graus. Vejam, eu não sei qual é a pergunta, eu não fiquei satisfeito com uma coisa aqui. Peraí um pouquinho. Eu não sei qual é a pergunta do problema. Vamos aqui. Eu não sei qual é a pergunta dele, peraí só um pouquinho. Tá.
Não sei qual é a pergunta, mas eu já sei que se é um plano inclinado, algumas coisas eu vou precisar pela frente, eu vou precisar para poder resolver. Então eu vou desenhar o bloco aqui, ó, nessa posição, e eu vou seguir um roteiro. Quer ver? Daí você vai anotando esse roteiro aí. Não tem fórmula pronta, mas tem um roteiro. Eu vou desenhar as forças que atuam nesse corpo. Mas a força que me interessa agora mesmo é a força-peso. Então, eu sei que o peso desse bloco é uma força que aparece vertical e para baixo. Então, eu vou desenhar a força-peso atuando sobre ele. Vertical e para baixo. Pronto, está aqui o peso. Aí, eu sei o seguinte, ó, o peso está vertical e para baixo. Eu sei que caso esse bloco se movimente, ele vai se movimentar em cima do plano. E para produzir a força de atrito, vai ter uma força perpendicular ao plano. Então, o que eu vou fazer agora? Antes de saber o que é o resto do problema, eu vou calcular o valor do peso, vou desenhar as componentes, uma componente perpendicular ao plano, uma componente paralela ao plano, e vou calcular o valor delas. Então, nosso roteiro, vou calcular o peso. Como que eu calculo o peso? Vou fazendo aqui assim, ó. Peso do bloco é M vezes G. Então, o peso do bloco, eu tinha colocado a massa igual a, 10 kg, ó, então o peso dele vai dar 100 newtons. Já deixei pronto aqui, tá vendo? Eu vou calcular ele, que se eu precisar ele já está pronto. Então, roteiro agora. Eu vou traçar eixos. De que forma eu vou traçar esses eixos? Eu vou traçar um eixo paralelo ao plano. E eu vou nomear ele de X. Em alguns livros aparece assim, peso tangencial, que ele está tangente ao movimento. E perpendicular ao plano, eu vou traçar um outro eixo. Meu Deus, ó, aqui. E eu vou chamar ele de Y. Em alguns lugares você vai achar assim, peso componente normal e a componente tangencial. Normal porque ela é perpendicular ao plano, tangencial porque ela está tangenciando a direção de movimento, certo? Então, vai anotando aí, ó. Tracei o peso, tracei o X e tracei o Y. Eles são perpendiculares. Agora eu vou posicionar o ângulo. De que forma eu vou posicionar esse ângulo? O ângulo ele vai estar formado 30 graus aqui, ó. Se você observar esse 30 graus que está aqui, é esse ângulo que está aqui assim. Quer ver? Deixa eu fazer um movimento aqui para você me acompanhar. Ó. Imagina que meu braço está na direção horizontal e o eixo Y é a canetinha. Se eu inclinar meu braço 30 graus, o que acontece? Ó? Percebeu que a caneta foi para lá 30 graus também, tá ali, né? A caneta foi 30 graus para lá também. Então, a mesma inclinação que eu forneci para o plano, eu forneci para o eixo Y também. Ou seja, o nosso ângulo de 30 graus, ele vai passar para cá, ó. Vai para essa posição. É sempre assim? Sempre assim. Quando que mudaria? Se ele tivesse dado a referência em relação à vertical. Aí esse ângulo aqui ia ser esse, né? Mas se você sabe que esse ângulo é esse aqui, então o que falta para completar 90 vai estar nessa posição. Então não muda muito. Então a gente continua com a mesma regra. O ângulo entre o plano e a horizontal é o ângulo com Y. Então anota aí, ó. Desenhei o peso, desenhei X, desenhei Y, o eixo X, o eixo Y. Agora eu vou traçar as componentes. Deixa eu mudar de cor aqui. Como que eu vou traçar essas componentes? Esse peso aqui, ele vai ser a diagonal de um retângulo. E aí eu vou usar a regrinha do paralelogramo ao contrário, né? Paralelo ao X, eu vou traçar uma reta até encontrar o Y. Paralelo ao Y, eu vou traçar uma reta até encontrar o X. Viu? Desenhei um retângulo aqui e a diagonal, que seria a resultante, é o peso. Nessa posição aqui, ó, eu tenho P, Y. E aqui eu tenho a componente P, X. Para que vai servir isso? Depois, quando eu for resolver um exercício efetivamente, a componente do peso que é responsável por movimentar esse corpo é o Px. A componente que é responsável por pressionar a superfície vai ser o Py. E eu já estou deixando isso pronto, porque daí eu não vou precisar parar o meu raciocínio, parar o meu cálculo físico para achar essa componente. Vou calcular elas agora. Como que eu vou calcular? Eu vou ir e voltar aqui. Vou fazer de preto porque me dá um negócio colorido aqui. Então, Px vai ser P vezes alguma coisa. Py vai ser P vezes alguma coisa. Ou alguma coisa que a gente vai utilizar, lembra do macetezinho de Socator, né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa.
O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Em relação ao ângulo que eu tenho aqui, agora eu esqueço isso, esse é o ângulo, o PY não é o cateto adjacente? Ele sendo o cateto adjacente, com o PY eu vou utilizar o cosseno. Então, PY vai ser P cosseno de 30 graus. E o PX vai ser P seno de 30 graus. Entendeu? Dá para decorar isso? Sugiro que você não fique decorando as coisas assim, mas decorar o procedimento sim. Eu vou repetir tudo. Desenhei o peso, desenhei o eixo X, desenhei o eixo Y, desenhei aí, posicionei o ângulo nessa aqui. Aí depois eu desenhei o PX e o PY e agora eu vou calcular. Vamos substituir os valores agora. PX vai ser P 100. Seno de 30 graus eu tinha dado lá, meio, né? Então PX vai ser igual a 50 newtons. Pronto. Essa é a componente do peso responsável por levar o bloco para baixo, né? Se eu só soltar ele ali, a força que vai estar efetivamente participando do movimento dele vai ser o PX. E o PY, mesma coisa, ó. PY vai ser o P, que é 100, a raiz de 3 sobre 2. PY vai ser 50, raiz de 3 newtons. Para que vai servir esse PY aqui? O PY vai servir justamente para produzir a força normal. Depois eu já vou desenhar agora completo o exercício. Ó. Ele vai produzir essa força normal aqui. E essa força normal vai servir para provocar a força de atrito. Então, por isso que é uma ferramenta importante. Quando a gente tiver atrito no problema, eu preciso fazer isso tudo. Sugestão, então, que vocês façam isso. Ó. Apareceu um problema com plano inclinado. A primeira coisa que você vai se preocupar é se livrar disso aqui. Quer ver agora? Ó, como me livrar disso aqui? Para fazer isso, ó. Eu quero saber agora sobre o movimento dele. Sobre o movimento. Está aqui o plano inclinado. Quem puxa ele para baixo? O PX. Eu. Desse jeito aqui. Então, eu esqueço aquela tranqueira toda que eu tinha antes. E vou fazer, ó. Força resultante. Quer ver, ó? Vou fazer aqui, ó. Força resultante. Massa vezes a aceleração. Qual a força resultante sobre esse bloquinho? Nesse caso é só o PX. É igual a massa vezes a aceleração. Daí eu descubro, por exemplo, a aceleração do sistema. Quer ver agora? Ó, na direção para achar o atrito. Não vem ao caso agora, a gente não, oficialmente não viu ainda, né? Então, o atrito vai servir para isso. Ó. Digamos que esse bloquinho vai tentar descer. Vai surgir uma força de atrito aqui. Ó. E já é a nossa próxima aula, então por isso que eu já vou botar. Ó. A força de atrito no sistema é 1μ vezes a normal. O μ é o coeficiente de atrito, já vejo isso com vocês, mas o importante é ver da onde vem essa força normal aqui, de onde ela está saindo. Ela está saindo disso. Ó. Deixa eu trocar a cor aqui. Ó, se você lembrar aqui. Olha como a gente tinha. A força que está pressionando o plano é o PY. Então, a força normal está sendo produzida por quem? Eu vou ter o PY empurrando aqui, assim. Então a força normal vai ser ao contrário aqui, desse jeito. Então, a força normal está sendo... Que horror aquilo lá, né? Meu Deus, muito feio. Vou apagar aqui. A força normal, ela vai estar perpendicular ao plano, uma reação ao PY. Não é para sem reação. A reação é aquele contato que tem o mesmo valor que o PY. Então a força de atrito vai ficar desse jeito assim, quer ver? Força de atrito vai ser μ vezes o PY nesse caso. Fechou? Daí aqui agora eu vou juntar as coisas, mas o procedimento para resolver esse tipo de coisa é esse, né? Alguns exemplos assim, quer ver? Tipo de... Não tinha mais nada para ver aqui. Aqui. Quer ver um exemplo? Ó, vou pegar um bloquinho assim, ó. Aqui, aí tem uma polia presa nessa região, tem um bloquinho B pendurado aqui, tem um bloquinho A pendurado aqui, e esse ângulo aqui é 30 graus. Aí foi dito o seguinte, ó, que a massa do bloquinho B é igual a 10 kg. Qual tem que ser a massa do bloquinho A?
para que o sistema fique em repouso? Essa é a pergunta do problema. Então eu sei que o bloquinho B tem 10 kg, não tem atrito, então sem atrito o problema. A massa do bloquinho B é 10, a massa do bloquinho A para que deixe o sistema em repouso. Por onde você vai começar a resolver o problema? Vai começar vendo que o A está num plano inclinado. Se ele está num plano inclinado, eu preciso me livrar disso antes. Então eu vou me livrar disso antes. O que eu vou fazer? Eu vou seguir aquele roteiro, quer ver? Ó? Eu vou desenhar o peso do bloquinho A que está para baixo, assim. Esse então vai ser o peso do A. Puxando ele para baixo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. O que eu vou fazer agora? Vou desenhar o eixo X, assim. Eu vou desenhar o eixo Y, assim. Então tá aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Fechou. Vou posicionar o ângulo. Esse ângulo ele vai ficar aqui, ó. 30 graus. Vê que eu nem sei qual é a pergunta do problema. Esqueci a pergunta do problema nesse momento. Eu estou fazendo o plano inclinado para me livrar dele. Coisas que eu posso pensar agora. Lembra que eu falei antes que a força de atrito ela ia precisar do PY, né? Eu falei que não tem não tem atrito agora. Então não preciso me preocupar com o PY. É uma etapa que eu já posso pular. Eu só vou desenhar o PX. Então eu já vou desenhar o PX aqui, ó. E esse PX é assim. Aqui o PX. O PA na direção X. Veja que eu não sei a massa do A, mas eu sei o seguinte, quer ver? Eu vou calcular aquilo ali, vou deixar pronta a expressãozinha. Quer ver agora? Quer ver agora aqui? Opa, peraí. Ó, o peso do bloco A é a massa do A vezes a gravidade. E o peso de A na direção X, lembra da página anterior? Ó? Já estava pronto aqui, ó. O PA na direção X era isso, ó, P seno do ângulo. Então, se eu já tenho esse resultado acumulado, eu já vou usar isso aqui acumulado mesmo. Então, eu vou usar isso, vai ser o peso de A vezes o seno de 30 graus. Ou seja, o PAX, peso de A, massa de A vezes G, vezes o seno de 30 graus. Eu vou deixar pronta a minha expressão, não sei para que ela serve ainda, não pensei nisso ainda, né? Mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Pronto, estou decorando que eu tenho que fazer isso. Agora eu vou resolver o problema, quer ver? Vou criar mais uma folha aqui, desse jeito. Ó, tem um bloquinho pendurado aqui, A, tem uma roldana aqui, e tem um bloquinho B pendurado. Esse era o nosso problema inicial. Agora eu vou ver que forças estão atuando nesse sistema aqui para eu poder resolver. O peso de B está puxando ele para baixo assim. Quem está sustentando o peso de B? Não é o peso de A. É o peso de A na direção X. Peso de A em X. Para que não se movimente, para que fique em repouso, e essa era a condição, essas duas forças têm que se igualar, né? Uma tem que eliminar a outra. Então eu vou montar isso aqui, ó. Opa. O peso de A na direção X tem que ser igual ao peso de B. Peso de A na direção X, eu já tinha. Era massa de A, G, seno de 30 graus. O peso de B vai ser a massa de B vezes o G. Veja que eu posso cancelar o G, não tem problema, não vai fazer falta isso. Massa do A, não sabemos. O seno de 30 graus, meio. Massa do B, está lá no passado, ó, se lembrar, ela era 10 kg, né? Então, massa do B vai ser igual a 20... Desculpa, massa do A, não é massa do B, né? Massa do A vai ser igual a 20 kg. Pode fazer de outro jeito? Claro que pode, né? Você está livre para fazer o que você quiser. Mas se eu tivesse que parar agora para pensar em resolver o PX e o PY, eu perdi meu raciocínio, perdi o raciocínio físico da questão. E não era isso que era para acontecer. Então, a gente vai ficar combinado assim, ó. Eu não vou resolver nenhum da apostila agora. Isso aqui eu acho que tem um parecido, porque daí a gente vai ter um encontro presencial. Daí nesse encontro presencial a gente... Não presencial, presencial assim, ao vivo, é isso que eu queria dizer. E daí nesse encontro ao vivo eu resolvo umas dúvidas de vocês sobre essas aulas. E aulas anteriores, podemos dar uma passadinha em geral assim. Fechou? Até a aula 12 então. Valeu, Guiné.